Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aos nossos estudos sobre o tema princípios administrativos dentro das licitações. Nós estamos aí no módulo 4, tratando do tema licitações, no curso Direito Administrativo com o Dudu. Você pode ter comprado só esse módulo, ou pode ter comprado o módulo, o curso inteiro. Para mim vai ser um prazer, em ambas as situações, estudar Direito Administrativo com você. Vamos partir? Vamos lá. Olha aí, qual é o princípio que a gente vai estudar agora? O princípio que a gente vai estudar agora é o princípio da segregação das funções. Preste bem atenção aqui. Esse princípio, o princípio da segregação das funções, é um princípio, basicamente, é um princípio típico do processo de licitação. Ele está com asterisco aí, porque eu estou vendo ele cair muito em prova. Quando eu falo muito, muito mesmo. Tá? E qual é a ideia do princípio da segregação das funções? Olha aqui, ó. A gente sabe que o processo de licitação, o processo padrão, o processo comum, ele tem 7 fases. É isso? Ó. A primeira fase é a fase preparatória, que corresponde, na verdade, ao planejamento. Você já viu comigo aqui. Princípio do planejamento. O que a administração pública vai comprar, como que ela vai pagar, como que ela vai receber, qual é o preço médio de mercado. Tudo isso é a fase de planejamento. Uma vez decidido licitar, divulga-se o edital, ou seja, o edital ele é publicado. O edital publicado, as empresas vão tomar conhecimento, vão apresentar e a administração pública vai receber o envelope ou as propostas de forma eletrônica. Se for leilão, são os lances, não é isso? Apresentadas as propostas, vai haver o julgamento. Ou seja, a administração pública vai analisar as propostas e vai classificar essas propostas. Vai classificar em ordem crescente. Primeiro, segundo, terceiro e assim vai. Feita esse julgamento e essa classificação, a administração pública faz a habilitação. O que é isso? Ela analisa os documentos do licitante melhor colocado. Habilitado o licitante melhor colocado, abre-se a fase recursal. Fase recursal única. Encerrando a fase recursal, a administração pública adjudica e depois ocorre a homologação. E aí, de fato e de direito, a licitação chegou ao fim e aí está apto a poder assinar o contrato administrativo com a melhor proposta selecionada dentro da licitação. Ok? Ok. Pessoal, o princípio da segregação das funções determina que não é possível que um agente só seja responsável por todas essas etapas. E às vezes, nem seja responsável por todas, mas seja responsável por um grande número de etapas, de fases. Ou seja, o que o princípio da segregação almeja é evitar que um mesmo número de agentes, ou seja, que o mesmo agente, participe de mais de uma atividade no processo de licitação. Ou seja, esse processo de licitação, que tem várias fases, várias etapas, na verdade o que a lei quer é que essas fases sejam conduzidas por mais de um agente. O ideal é que um agente, ele participe de um ato concreto, depois outro participe, evitando que dentro do processo de licitação, um agente público
ele pratique mais de uma atividade. Ou seja, por exemplo, o mesmo agente público seja, né, o agente que vai receber as propostas e que vai fazer a habilitação. Ou seja, o mesmo agente público responsável pelo recebimento das propostas não pode ser o mesmo agente público que vai fazer a habilitação ou que vai fazer o julgamento. Por quê? Porque isso aí, pessoal, ó, um agente público realizar mais de uma atividade no processo licitatório, isso aqui, ó, aumenta consideravelmente a chance de fraude no processo licitatório. Eu estou aqui simplificando e muito para você entender, mas preste atenção. Se o mesmo agente público, né, for responsável pela fase da apresentação e recebimento das propostas, for responsável pelo julgamento e responsável pela habilitação, e ele for corrompido, acabou a licitação. Essa licitação é uma licitação que, meu irmão, né, teve um rei. Esse agente público, ele é um rei. E uma vez que ele erre, acabou, irmão. Por quê? Porque ele foi responsável pelas fases mais importantes do processo licitatório e as fases que mais têm fraude. Ou seja, o ideal é que um agente público faça, né, a supervisão da fase 1, outro faça da fase 2, outro faça da fase 3, para quê? Para evitar, né, se possível, né, evitar, mas se não, diminuir a chance de fraude. Ou seja, a consequência lógica do princípio da segregação, que determina que as funções dentro do processo licitatório elas sejam distribuídas por vários agentes, a função dessa ideia de distribuir as funções em vários agentes é uma só. Na verdade, são duas, né? Aumentar a lisura, manter ou aumentar a lisura e evitar a fraude. Quando eu falo em aumentar a lisura ou manter, é aumentar ou manter a probidade administrativa. Quando eu falo evitar a fraude, é evitar a corrupção. Né? Que infelizmente ninguém aqui vai passar pano, né? Infelizmente é uma realidade, né? Nas licitações, como é que se diz? Muito menos que a coletividade pensa, mas é uma realidade. Tá bom? Tá bom. Olha aqui, ó, o exemplo que eu trouxe, ó. Um agente não pode ser ao mesmo tempo responsável pelo desempenho e pelo controle de uma atividade. Ou seja, o agente público ele não pode, por exemplo, né, ser o agente responsável pelo recebimento das propostas e ser o agente que vai controlar os erros do recebimento da proposta. Isso não existe. O agente que é responsável pelo recebimento das propostas tem que ser controlado por outro agente. Porque se o mesmo agente que é responsável, né, por uma atividade, ele mesmo se fiscalizar, caso ele tenha praticado algum erro ou tenha sido corrompido, ele não vai falar. Então tem que ser aqui, ó, tem que ser um agente praticando, né? Tem que ser um agente praticando e outro agente fiscalizando. Porque se o mesmo agente que pratica, ele mesmo for o fiscalizador, se ele cometer algum erro ou for corrompido, ele não vai falar. Ele vai ficar calado e a vida vai seguir. Seguir mal, mas vai seguir. Então, olha aqui, ó, o princípio da segregação das funções, ele determina que deve ser evitado que um mesmo agente público pratique de mais de uma atividade no processo licitatório. Ou seja, o ideal é que todo esse processo licitatório aqui, ó, composto por 7 fases, ele seja praticado por mais de um agente. Ou seja, o agente pratica uma função, outro fiscaliza. Outro pratica, outro fiscaliza. Outro pratica, outro fiscaliza. Vários agentes públicos. Eu sei que você deve estar se perguntando se isso não seria muito caro para a administração. Cara, numa relação custo-benefício, sai muito mais barato do que uma licitação fraudulenta. Sai infinitamente mais barato, tá? E eu vi esses dias uma prova interessante, perguntando assim, ó, qual é o antônimo, né, da segregação das funções? Olha aqui, ó. A segregação das funções, o ideal é
vários agentes, ou seja, mais de um agente, vários agentes, né, praticando atividade no processo licitatório, evitando que um agente só pratique mais de uma atividade, não é isso? E aí então, ó, eu tenho a segregação. Várias atividades entregue a vários agentes. Deixa eu fazer um esquema aqui embaixo, ó. Presta atenção. Ó, a segregação das funções, ela funciona assim, ó. Várias atividades entregue a vários agentes. Então, ó, eu vou ter várias atividades, que o processo licitatório ele tem 7 fases e várias atividades, e cada uma dessas atividades eu vou entregar ao agente 1, ao agente 2, ao agente 3, ao agente 4, 5, 6, 7 e por diante. Legal? Agora, isso aqui é o princípio da segregação. Professor, e qual seria o antônimo de segregação? O antônimo de segregação é a concentração das etapas. A concentração das etapas. Olha aqui. Um agente, ele vai fazer tudo na licitação. Um agente, ele vai fazer tudo ou vai fazer mais de uma coisa dentro da licitação. Ou seja, um agente público só seria entregue a ele mais de uma atividade. Então, todas as vezes que um agente público tiver concentrado nele mais de uma, várias atividades, isso aqui é o princípio da concentração das funções. E hoje, no direito administrativo brasileiro, isso aqui não é o recomendado. Hoje, no direito administrativo, o recomendado é a segregação. Vários agentes públicos praticando várias atividades diferentes. Então, o agente público 1, ele vai ter a atividade 1. O agente público 2, ele vai ter a atividade 2. O agente público 3, ele vai ter a atividade 3. O agente público 4 vai ter a atividade 4. O agente público 5, atividade 5. O agente público 6, atividade 6. O agente público 7, atividade 7, e assim vai. E lembrando que é o mais interessante, que cada agente público vai fiscalizar o outro. Então, o agente público 1, que desempenha a atividade 1, quando ele entrega para o agente público 2, o agente público 2 fiscaliza ele, e ele fiscaliza o 2. A ideia é vários agentes públicos praticando várias funções diferentes e um fiscalizando o outro. Isso aqui, irmão, ó, é o segredo para evitar um negócio chamado fraude, um negócio chamado corrupção. E aumentando, né, a fiscalização, aumenta a lisura, a probidade, a moralidade dentro do processo licitatório. Isso aqui hoje, ó, não é o que se espera, tá? Um agente público só, fazendo várias atividades, né, ele sendo praticamente o monarca da licitação. Se ele errar, certamente ele não vai falar nada. Legal? Hoje é isso aqui que a gente pratica, ó, a segregação das funções. Legal? Legal. Tudo aqui já vimos. Próximo princípio, princípio da motivação. O princípio da motivação, ele é um princípio do direito administrativo como um todo, né? Não é à toa que ele está lá expresso na Lei de Processo Administrativo, no artigo 2º e no artigo 50 da Lei 9784 de 99. Ele é quase que como é que eu vou te falar? Quase que um princípio geral de todo o direito, mas em especial no direito administrativo. Vamos lá. O que ele prega de uma forma geral? Ele prega que todos os atos do poder público, inclusive nas licitações, tudo deve ser motivado. Pessoal, motivar é sinônimo de explicar, é sinônimo de justificar. Então, todas as vezes que a administração pública motiva um ato, seja um ato, uma licitação, qualquer coisa que a administração pública fez, a administração pública está explicando.
a administração pública está justificando o porquê que ela praticou esse determinado ato administrativo. Explicar, justificar é a mesma coisa. Tá bom? Tá bom. Preste atenção. O problema é que nós sabemos que na teoria geral do direito, todos os atos do direito administrativo, todos os atos devem ser motivados, exceto os atos aliundi. Lembra disso? Não. Os atos ad nutum. Eu sempre faço essa pegadinha porque 99,9% dos alunos que me perguntam confunde aliundi com ad nutum. O ato administrativo que não precisa ser motivado são os atos ad nutum. O exemplo típico é a nomeação e a exoneração de cargo em comissão, que não precisa ser motivado. Por quê? Porque é ad nutum. Tá bom? Tá bom. No processo de licitação, os atos devem ser devidamente fundamentados, ou seja, eles devem ser motivados. Pessoal, preste atenção. Se você sabe que o processo de licitação ele tem 7 fases, o responsável pela fase 2, ele só pode dar início à fase 2 se ele ficar convencido que a fase 1 teve lisura. E como é que eu sei que a fase 1 teve lisura? Analisando a motivação, que é como se fosse um diário de bordo que o agente responsável ou os agentes responsáveis da fase 1, eles vão explicar tudo o que aconteceu na fase 1. E aí o agente público responsável ou os agentes responsáveis pela fase 2, eles dão início à fase 2 com mais tranquilidade. Significa dizer, pessoal, que todas essas fases do processo licitatório e todos os seus respectivos atos devem ser motivados, devem ser explicados. Para quê? Para que o agente público que vai dar seguimento ao processo, ele fique tranquilo. E para você, povo, poder fiscalizar a licitação. Para o Ministério Público fiscalizar a licitação. Para o Poder Judiciário fiscalizar a licitação. Ou seja, a gente só consegue fiscalizar a licitação se a licitação for devidamente motivada, for devidamente explicada. Aí a gente vai olhar, isso aqui está errado, e vai correr atrás, vai controlar. Legal? Perfeito. E aí, pessoal, todas as etapas, todos os atos do procedimento licitatório, eles devem ser fundamentados, eles devem ser motivados, eles devem ser explicados e justificados, tá bom? Tá bom. Indicando os pressupostos de fato e de direito, Ou seja, explicando, os pressupostos de fato, o que aconteceu no mundo real, e os pressupostos de direito, o que aconteceu no mundo das normas, tá? Isso aqui a gente estuda lá no elemento motivo do ato administrativo. Se você não teve oportunidade ainda de fazer o meu módulo de ato administrativo, o módulo 3, seja por qual motivo for, às vezes é falta de grana, enfim, manda uma mensagem para mim aqui, seja no WhatsApp ou seja no direct do Instagram. Eu prefiro no WhatsApp, tá? E aí conta para mim por que você não conseguiu fazer, que eu corro atrás de um descontão para você, tá? Eu já falei que eu não consigo um desconto 100%, porque eu tenho uma parceria, basicamente, com o pessoal de mídia, pessoal de edição e o pessoal de coprodução, Faz o e-book, edita para mim as imagens. Então eu tenho 3 parcerias, onde eu dou para eles 10% para cada um. Então eu não posso dar um desconto 100%, senão eu vou pagar para trabalhar. Legal? Porém, abrir mão da minha parte ou reduzir a minha parte, eu posso fazer. Então, manda uma mensagem aí. Por que eu estou falando isso? Porque o módulo de ato administrativo, além de ser muito bom para você aumentar suas chances de aprovação, ele também ele explica essas palavras aqui. A gente entende motivação, pressuposto de fato e de direito, estudando os elementos do ato administrativo. Então, assim, eu vou te explicar aqui sempre que for necessário. Mas eu presumo que seria muito melhor se você tivesse um amplo conhecimento de ato administrativo. Porque, por exemplo, licitação é um processo administrativo que é formado por um conjunto de atos administrativos. Ou seja, fica muito mais fácil eu conhecer licitação se eu conheço ato administrativo. Legal? Então vamos lá. Então, pessoal,
você viu comigo que todos os atos, né, da administração pública, inclusive os atos, né, da licitação, eles devem ser motivados, né? Sim, exceto os atos administrativos ad nutum, que não precisam ser motivados, todos os atos administrativos, inclusive os da licitação, devem ser motivados, não é isso? Indicando os pressupostos de fato e de direito, ou seja, explicando, justificando, fundamentando o porquê que praticaram aquele ato. Então, por exemplo, né, você sabe que a administração pública, né, ela tem um prazo mínimo para receber as propostas. Né? Imagine você que a administração decidiu triplicar esse prazo mínimo para poder receber as propostas. Cara, se a administração pública, o agente responsável, decidiu triplicar esse prazo para receber as propostas, ele vai ter que motivar por que ele tomou essa decisão. Ou seja, ele vai ter que explicar por que ele fez isso. Porque se ele não explicar por que ele fez isso, ele vai, de repente, prejudicar o licitante que tem os seus documentos todos arrumados já na ordem para poder licitar. Ele vai beneficiar uns e prejudicar vários. Então, é melhor que ele se explique. Perfeito? Perfeito. E aí, pessoal, ó, quando a gente fala de exemplos de motivação dentro das licitações, quais são os exemplos de motivações, né, de motivação, né, melhor dizendo, dentro das licitações que sempre caem em prova? Ó, o artigo 71, né, ele fala assim pra gente, ó, o artigo 71 ele vai tratar daquela fase intermediária que fica entre os recursos e a homologação. O artigo 71 é a fase intermediária. Nós vamos estudar isso já. Pode ficar tranquilo, você vai ficar craque em processo licitatório. Tá? Então, olha o que diz o artigo 71, parágrafo 1º. Ao pronunciar a nulidade, né? O que é pronunciar a nulidade? Infelizmente, né? É anular a licitação. E quando a gente, né, vê uma licitação ser anulada, é triste, porque vai ter que voltar tudo do zero. Essa é a regra. Tá? Vamos lá. Ao pronunciar a nulidade de uma licitação, a autoridade indicará expressamente os atos com vício insanáveis. Legal? Ou seja, a licitação foi anulada. Né? Por quê? Foi praticado um ato, né, ilícito. O agente público que declarou essa nulidade, o agente público que afirmou que esse ato é nulo, ele tem que indicar expressamente, ou seja, ele tem que motivar, ele tem que explicar, ele tem que justificar quais foram os vícios insanáveis. Não adianta ele falar, né, o ato, né, dentro da habilitação, o ato X é nulo. Tá bom, mas por que ele é nulo? Não adianta ele falar que o ato é nulo, tem que falar que é nulo e por que é nulo. Legal? Ou seja, ele tem que motivar. Né? Aí tornando-se efeito subsequente, legal. Olha aqui. Então, todas as vezes que um agente público afirmar que dentro da licitação tem um ato nulo, ou seja, tem uma nulidade que não pode ser sanada, ele vai ter que dizer o porquê. Não adianta só ele falar que é nulo. Tem que falar que é nulo e o porquê é nulo. Legal? Essa é a ideia da motivação. Legal? Aí, ó. O motivo determinante para a revogação da licitação ou do processo licitatório deverá ser resultante de fatos pervenientes devidamente comprovado. Comprovar é motivar, é justificar, é explicar. Ou seja, você que gosta de esquema, que eu sei que sua perna fica balançando aí querendo um esquema, sua mão fica balançando querendo um esquema. Olha o esquema, ó. Tanto faz para anular ou para revogar, né, um ato ou a licitação, tem que motivar. Ou seja, tem que explicar o porquê anulou e o porquê revogou. Não adianta só falar, eu vou anular porque tem um vício que não pode ser sanado. Qual o vício? Eu vou revogar porque a licitação é inconveniente e inoportuna. Por quê? Não adianta só falar que vai anular e que vai revogar. Tem que explicar.
Isso aqui, pessoal, ó, deixa eu apagar aqui. Isso aqui nós chamamos, né, de extinção da licitação. Vamos estudar isso, é o último ponto da aula do módulo de licitação. Legal? Então, se eu vou extinguir a licitação, seja por anulação ou revogação, eu tenho que motivar. Quando eu falo eu administração pública, né? Eu tenho que explicar. A administração pública vai ter que explicar, vai ter que justificar, vai ter que motivar o porquê que anulou e o porquê que revogou. Só assim a licitação ou parte da licitação vai poder ser extinta. Se não, existe uma extinção, né, nula. Né? É uma anulação ou uma revogação que não vai surtir efeito. Perfeito? Show de bola, né? Direitinho, encaixadinho. 14º princípio. Princípio da vinculação ao edital. Esse princípio tem um asterisco, por quê? Porque dentro do tópico licitação ele cai demais. O que é o princípio da vinculação ao edital? Olha só, pessoal, você viu comigo no princípio da legalidade que o edital tem efeito de lei, né? O edital, né, aquela frase lá do professor Eli Lopes Meireles, saudoso professor Eli Lopes Meireles, né? O edital, né, ele tem efeito de lei entre os participantes. Ou seja, tanto para a administração pública quanto para os licitantes, o edital ele tem força de lei. Segundo o professor Eli Lopes Meireles, o edital é a lei entre as partes, ou seja, entre a administração e as empresas licitantes. Tá bom. Por isso, o edital não pode ser descumprido, não pode ser contrariado. Ou seja, imagine que isso aqui é o edital. Legal? Todas as normas que estão dentro do edital, elas não podem ser contrariadas tanto pela administração quanto pelos licitantes. Legal? Como é que é o nome disso? O princípio da vinculação ao edital. Então, por exemplo, se a administração pública deu um prazo X para poder apresentar as propostas, esse prazo tem que ser respeitado. Se esse prazo for desrespeitado e a administração pública aceitar, a licitação já começou mal. Né? Por quê? Porque já é uma licitação que não respeita as normas do edital. E você viu comigo, né, que olha aqui, ó, o edital, né, se ele funciona como lei entre as partes, desrespeitar o edital é o mesmo que desrespeitar a lei. Por quê? Porque em direito administrativo, lei é lei em sentido amplo. Em direito administrativo, lei é lei em sentido amplo. Né? A legalidade é uma legalidade em sentido amplo. Então, violar o edital é o mesmo que violar a lei. Né? Ou seja, no direito administrativo, a gente trabalha com legalidade em sentido amplo. Bom? Depois, princípio do julgamento objetivo. Esse aqui, ele tinha que ter uns 3 asteriscos aqui. Por quê? Porque ele cai pra caramba, cai muito. O que é o princípio do julgamento objetivo? Olha aqui, ó. As propostas devem ser julgadas de forma objetiva, de forma imparcial. Então, você viu comigo que a administração faz uma fase preliminar, uma fase preparatória, ela publica o edital, os licitantes vão apresentar as suas propostas, a administração recebe essas propostas e essas propostas vão ser julgadas, sim ou não? Sim. E essas propostas, elas devem ser julgadas de forma objetiva, de forma imparcial. O que é ser julgada de forma objetiva, de forma imparcial? É não há espaço para favorecimentos indevidos. Você dizer para mim que a proposta foi julgada de forma objetiva, de forma imparcial, é você me afirmar que não houve favorecimentos indevidos. Ou seja, a licitação foi julgada, né, de acordo com a melhor justiça possível. É o que você estudou comigo com o nome de competitividade. Né? Ou seja,
a licitação foi julgada e julgada de forma, olha as palavras, hein? Objetiva, de forma imparcial, sem nenhum tipo de favorecimento indevido. A licitação foi julgada com justiça, ou seja, houve um julgamento justo. Olha essas palavras que vão estar na sua prova. Ó. A licitação foi julgada de forma objetiva. Ela foi julgada de forma imparcial. Não houve nenhum tipo de favorecimento indevido. A licitação foi julgada com justiça. A licitação, na licitação, né, teve um julgamento justo. Na licitação, né, teve um julgamento justo. Professor, por que o senhor bota esses númerozinhos? É para poder fazer uma linha de raciocínio. Então, ó, o princípio do julgamento objetivo é aquele que diz que a licitação tem que ser julgada, 1, de forma objetiva, 2, de forma imparcial, 3, sem nenhum tipo de favorecimento indevido, 4, com justiça, 5, o julgamento tem que ser justo, o mais justo possível, porque é essa ordem de raciocínio que geralmente as questões exploram no concurso público. Aí o cara suprime o raciocínio, pergunta se está certo ou errado e muda as palavras para te confundir. É essa linha de raciocínio que você tem que fazer sempre quando estiver estudando em casa. Legal? Só que aí, a pergunta que não quer calar agora é a seguinte. Mas como o processo licitatório será julgado de forma objetiva? Olha aqui, ó. O processo licitatório será julgado de forma objetiva respeitando a lei. Ou seja, respeitando o artigo 33, né, da Lei de Licitações, que diz que a licitação será, que a proposta, né, será julgada, né, de acordo com um desses critérios. Ou seja, quando o edital de licitação, imagine que isso aqui é o edital. Quando o edital de licitação, ele pega um desses tipos, que você já viu comigo, que tipo são os critérios legais de escolha. Por exemplo, ele escolhe como tipo o menor preço, aqui ó, o tipo número 1, ganha, não é quem é filho, né, afilhado do prefeito, do governador, do presidente, ganha quem tem o preço mais baixo. Simples assim. Se ele escolheu o maior desconto, ganha, né, quem tem o maior desconto para dar à administração. A administração estabelece um preço, né, e ganha quem der o maior desconto em cima desse preço. Se ele escolheu a melhor técnica, se a administração escolheu a melhor técnica, ganha o licitante que tem o produto com a melhor tecnologia, produto ou serviço. Se a administração escolheu o melhor conteúdo artístico, ganha, né, o artista que apresentou o melhor conteúdo, seja uma obra de arte, um jardim, uma composição, uma música. Se a administração escolheu técnica e preço, ganha o licitante que tem a melhor tecnologia, ganha o licitante que tem a melhor tecnologia pelo menor preço. Se a administração escolheu o maior lance no leilão, ganha o licitante que pagou mais pelo bem. Se a administração pública escolheu o maior retorno econômico, ganha o licitante que dá o maior retorno para a administração sob o critério econômico. Ou seja, essas aqui ó, são as formas da licitação, ser julgada de forma objetiva, ser julgada de forma imparcial. Ou seja, a licitação vai ser julgada de forma objetiva, de forma imparcial, de forma justa, quando a administração escolhe um desses tipos e ganha a empresa, o licitante, que deu a sua proposta respeitando, né, o critério escolhido pela administração. Por exemplo, repetindo, né, se foi o menor preço, o critério que a administração escolheu, ganha o licitante que tem um preço mais barato. Agora, se for a melhor técnica, ganha o licitante que tem a melhor tecnologia, independente do preço. Deu para perceber, gente? Ou seja, essas aqui ó, são as formas que a administração pública tem, formas dadas por lei, elas estão lá no artigo 33 da nova lei de licitação, para poder julgar de forma objetiva. E aí, pessoal, ó, se julga de forma objetiva, por exemplo, a administração botou no edital que o critério, que o tipo é o menor preço. Pouco importa, irmão, se o licitante, se a empresa é filha do dono do prefeito, o dono é filho do prefeito, pouco importa.
Por que pouco importa? Porque se a empresa oferecer o preço mais baixo, isso aqui é um julgamento objetivo. É um julgamento sem favorecimento. É um julgamento mais justo possível. Leva quem atendeu o critério escolhido pela administração. Leva quem tem o menor preço e ponto final. Legal? Então vamos contar a historinha de novo. Olha aqui. O que é o princípio julgamento objetivo? É aquele que determina que a licitação tem que ser julgada de forma objetiva, ou seja, de forma imparcial. Ou seja, sem nenhum julgamento objetivo. Ou seja, com a maior justiça possível. Ou seja, o julgamento tem que ser justo. Mas como a administração pública faz um julgamento justo? Respeitando um dos critérios que foram colocados no artigo 33 da nova lei de licitação. Então, esses critérios que você já viu comigo, eles são chamados de tipos de licitação. Então, se a administração escolheu o critério número 1, o menor preço, cara, pouco importa quem é o dono da empresa. Se ele tem o menor preço, ele ganhou. Da mesma forma, se a administração escolheu, por exemplo, a melhor técnica, pouco importa quem é o dono da empresa. Se o produto ou o serviço dele tem a melhor tecnologia, ele levou. Assim é o julgamento objetivo. Ou seja, o julgamento que é feito conforme a lei. O julgamento que é feito de acordo com o critério pré-estabelecido na lei e no edital. E isso evita favorecimentos indevidos. Por quê? Porque se a empresa A, imagine você, que a administração pública quer comprar cadeiras. Legal? A empresa A falou que vende a 10, pelo critério do menor preço. Então, a administração pública quer comprar cadeiras pelo critério do menor preço. Legal. A empresa A falou que vende a 10. A empresa B vende a 11. Cara, A tem que ser o vencedor. Ah, mas a empresa B, o prefeito é padrinho do dono da empresa. Aí, ela foi declarada vencedora. Pronto, existe aqui uma ilegalidade. Legal? Qual é a ilegalidade? Quebraram o critério pré-definido no edital. Se a administração escolheu como critério o menor preço, quem tem que ganhar essa licitação é a empresa A, não é a empresa B. A empresa B ofereceu a cadeira 11, ela não tem o melhor preço. Exceto, aí a gente vai ver para frente, se for EPP ou ME. Mas em regra aqui, gente, ela não tem o menor preço. Se ela ganhou, mesmo não dando o menor preço. Por quê? Porque o dono é afiliado do prefeito, tem aqui uma ilegalidade. Essa licitação, provavelmente, ela vai ser extinta. Ela vai ser declarada nula, vai ter que voltar tudo do começo, ou, num esforço hercúleo, tentar salvar alguma coisa que a nova lei de licitação hoje permite. Daqui a pouco eu te explico. Tentar convalidar. Como se nós pegássemos um saco de laranja podre, tirar as podres e ver se tem alguma coisa de bom que dá para salvar. Já já a gente vai tratar sobre isso. Vamos junto até aqui? Vamos junto. Qual é o próximo princípio? O próximo princípio é o princípio da segurança jurídica. Já está dando aqui quase 40 minutos de gravação. Vou dar uma pausa aqui e eu volto no próximo princípio. Tamo junto? Tamo junto. É VaptVupt.